liderança. Dá-me tudo que eu tenho direito, porque eu estou aí com as ideias e eu quero seguir, quero ir para longe, quero fazer minha vida. Ele talvez via a casa do Senhor, ele talvez via o espaço da casa do seu pai como uma prisão, uma forma dele estar cercado, dele estar preso a uma instituição, a uma casa, a liderança do seu pai. Ele não entendia que estar na casa do Senhor, estar sob uma liderança, estar ali, era na verdade uma forma dele ser protegido e preservado para o tempo. Nós estamos na casa do Senhor, aprendendo da parte do Senhor, e essa é uma forma do Senhor nos preservar para o tempo. Então não queira passar os carros na frente dos bois, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Espera o tempo do Senhor. Muitas vezes o Senhor está nos preservando, está nos ensinando, está nos moldando de maneira contínua, e muitas vezes a gente quer se apressar, a gente não compreende que esse espaço aqui não é estar preso, é estar preservado, é estar dentro do tempo, estar no tempo, estar sob uma liderança e esperar a vontade e o desejo do Senhor para as nossas vidas, é estar sendo preservado dentro do tempo do Senhor. Muitas vezes você se sente com uma chamada e diz: eu tenho uma chamada para pregar, eu tenho uma chamada para ir para outros lugares, eu tenho uma chamada para liderar, Deus já me falou que eu tenho essa chamada para ser líder desse conjunto, para ser líder desses jovens, para ser líder dessas senhoras. Mas às vezes Deus está te ensinando para que no tempo que Ele cumpra essa promessa na sua vida, você esteja de fato capacitado para fazer a vontade de Deus. Se o Senhor tem te prometido que vai fazer algo na sua vida, se o Senhor tem dito que vai fazer algo na sua vida, espera o tempo do Senhor. Não faça como esse jovem que disse ao Senhor: antecipa a minha herança. Disse ao seu pai: dá-me a minha herança, eu quero ir para outros lugares, eu quero antecipar a minha bênção, eu quero antecipar o tempo do Senhor na minha vida. Mas a verdade é que quando nós vemos na história o que ele fez de verdade, saiu para o mundo, distanciou-se do Senhor, distanciou-se da casa do Senhor e saiu de forma dissoluta. Muitas vezes vocês vão encontrar lá fora pessoas que vão oferecer algumas coisas para vocês. Olha, vem para cá, que aqui eu te dou esse espaço, aqui eu te dou esse cargo, aqui eu coloco você nessa posição aqui, vai ser muito melhor do que onde você está. Mas muitas vezes essas pessoas só estão querendo negociar o tempo e o propósito do Senhor na tua vida. Suporta o tempo do Senhor como um bom soldado que não está sendo enganado de um lado para o outro, que não está sendo levado. Suporta o tempo do Senhor, como Paulo disse lá em 2 Timóteo: eu sei em quem tenho crido e o Senhor é poderoso, o Senhor tem preservado o seu bom propósito. Então suporta as dores juntamente com os irmãos, suporta o tempo, porque a visão ainda é para o tempo determinado. Espera o tempo do Senhor, não queira antecipar sua herança, não negocie o que você tem ouvido, porque você não tem se enganado. Deus te chamou com um propósito e não é engano da sua cabeça, não. O Senhor me enviou aqui nesta noite para dizer para você: Ele tem propósito na tua vida, Ele tem promessas que Ele já está cumprindo. Desce na presença do Senhor, não se deixe enganar pelas circunstâncias. Às vezes as circunstâncias nos enganam, mas quando nós descemos na presença do Senhor, quando nós descemos diante dEle, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor fala conosco. Louvado seja Deus. E Ele está falando com você nesta noite. É para o tempo determinado e eu já estou trabalhando, eu já estou fazendo a obra. Então desce na presença dEle e observa: o Senhor já está preparando a sua herança. Louvado seja Deus. E esse jovem, de maneira
Já pensou? Um ladrão entra na sua casa e ele sabe que você tem algo muito precioso, mas você não sabe. Então ele vai mexer, ele vai olhar, ele vai procurar, ele vai tentar roubar e você não sabe o que ele está procurando. Se como servo do Senhor você não sabe o que Satanás está procurando, porque ele está te perseguindo, porque ele está ao redor, rugindo como um leão tentando te destruir, fica muito mais fácil dele ter acesso à tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é muito triste, mas ao longo da história nós vemos pessoas que negociam aquilo que têm, simplesmente por não conhecer o valor da presença do Senhor na sua vida, por não saberem que são escolhidos, separados pelo Senhor, por um bom propósito, por uma causa no reino de Deus. Eu sempre digo que aqui na igreja, na casa do Senhor, nós não somos só uma instituição, não é só um lugarzinho que nós temos para ir nos domingos, para ir nos dias feriados, para estar presente. Não, é a casa do Senhor, é uma parcela do reino de Deus. Nós estamos aqui sendo instruídos para frutificar lá no mundo. Onde você está, talvez você não entenda, mas você está frutificando. A sua atitude de firmeza está fazendo com que jovens não sejam levados para o abismo. Tem pessoas que na hora da destruição, na hora que estão sendo levados por Satanás, lembram de você, lembram da sua atitude, e elas entendem: não, existe um Deus. Eu pude ver através do semblante daquela irmã, através do semblante daquela jovem, que tem uma diferença, que o mundo não está totalmente destruído, não. Tem alguém que faz a diferença, tem alguém que acredita em um único Deus e serve a Ele. Então tem uma diferença, porque nós somos o sal da terra, e o sal ele serve para preservar, ele serve para fazer a diferença. Nós somos a luz do mundo, e a luz do mundo, onde está, ela não consegue se esconder. Ela vai alumiar, ela vai trazer claridade onde ela estiver. E a Bíblia diz que aquele jovem foi para uma terra distante, para um lugar onde ele não conhecia. Enquanto ele tinha amigo, enquanto ele tinha valores negociáveis, ficou muito fácil, né? Ele ter ali várias pessoas ao seu redor. E a Bíblia diz que quando tudo aquilo acabou, quando o mundo conseguiu arrastar tudo que ele tinha, ele simplesmente foi desprezado. Nós vemos com muita tristeza pessoas que estão negociando a sua fé aí no mundo. Eu presenciei muito isso dentro da universidade e ainda presencio. Pessoas que negociam sua fé por nada dentro da faculdade. Hoje eu dizia ali na sala dos jovens, negociam sua fé, e depois que negocia sua fé e que o mundo olha e diz: não tem mais nada aí, eles desprezam. E esse filho aqui que Jesus contou nessa parábola também foi desprezado no mundo com muita tristeza. Aleluia, louvado seja Deus. Esse filho foi tão desprezado que ele chegou ao ponto de desejar comer a lavagem dos porcos. Eu creio que todos os irmãos aqui conhecem o que é uma lavagem de porcos. Judeu não comia nem carne de porco. Mas esse jovem, distante da sua casa, ele desejou comer a comida dos porcos. E nem isso ele podia comer, porque ele estava numa terra longínqua, ele estava distante da sua casa, ele não tinha mais valor nenhum para o mundo, ele estava totalmente distanciado. Mas a Bíblia diz que em uma atitude, ele caiu em si e lembrou-se de tudo que ele tinha na casa do seu pai. A Bíblia diz que naquele momento de distanciamento, ele caiu em si e arrependeu-se de tudo que ele tinha feito. E quando veio o real arrependimento, eu creio que naquele momento, quando ele pensou, quando ele caiu em si, os céus já fizeram festa, porque existe festa no céu pelo arrependimento do pecador. O Senhor tem prazer quando seus filhos se arrependem. O Senhor tem prazer quando um pecador arrepende-se e toma uma atitude de seguir ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele jovem até ensaiou
jornaleiros de seu pai. E naquele momento ele levanta-se, toma uma atitude, porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é necessário que nós tomemos uma atitude pelo Senhor. O pai amoroso estava lá no caminho, observando, esperando que o seu filho amado voltasse. E a Bíblia diz que no momento que aquele filho chega distante e olha já na distância, e o seu pai observa e vê que o seu filho estava voltando, e ele alegra-se, vai buscar o seu filho. E assim também é o Senhor, ele está sempre de braços abertos, esperando os seus filhos com real arrependimento, esperando que os seus filhos tomem uma atitude, esperando que aqueles que saíram da sua casa voltem, e aqueles que estão lá no mundo despertem e entendam que somente na presença do Senhor é que haverá verdadeira alegria. E a Bíblia diz que aquele pai alegrou-se muito, trouxe o seu filho de volta, o abraçou, teve festa, assim como até hoje tem festa no céu quando o pecador se arrepende. E o Senhor está sempre de braços abertos, esperando aquele que se arrependa. Está sempre batendo na porta. A Bíblia diz que Ele está na porta, que Ele bate, esperando que você abra a porta do seu coração, que você aceite Jesus, esperando que você desperte daquilo que você tem. Mas o texto também fala do filho pródigo e também fala do outro filho que havia ficado em casa. O texto nos fala de dois filhos, na verdade. E muitas vezes a gente não dá muita importância a esse outro filho, porque na verdade esse outro filho não se distanciou. Ele estava dentro da casa. Mas a Bíblia diz que quando aquele irmão voltou arrependido, aquele filho que estava dentro de casa não conseguiu alegrar-se. O texto diz que nem mesmo de irmão ele conseguiu chamar o outro. A Bíblia diz que ele chega para o seu pai e diz: esse teu filho que estava vivendo de forma dissoluta lá no mundo, o Senhor faz festa para recebê-lo? Ele estava dentro da casa do Senhor, mas ele não estava compreendendo o propósito do Senhor. Louvado seja Deus. E é muito triste, irmãos, nós vemos que ao invés de cumprirmos o ídolo do Senhor, muitas vezes nós não cumprimos o ídolo do Senhor, e muitas vezes não conseguimos olhar como aquelas pessoas que estão lá no mundo necessitam de nós, como aquelas pessoas lá no mundo necessitam da nossa atitude. E às vezes a gente vai e se embaraça com uma coisa, se embaraça com outra, mas o Senhor está nos despertando nesta noite, que nós possamos trazer os nossos irmãos que foram distantes, que nós possamos pregar o seu evangelho em tempo, fora de tempo, que nós possamos entender a nossa função dentro do reino de Deus, que é para isso o culto de missões, é para nós despertarmos, para nós refletirmos sobre a nossa posição dentro do reino de Deus. Eu lembro que quando eu me converti eu tinha 12 anos de idade, e eu meio assim envergonhada de vir à frente, mas o irmão que estava dirigindo o culto, ele disse: não importa se você é uma criança, não importa se você não entende ainda, mas venha que através de você o Senhor pode salvar toda a sua família. E eu acreditei naquela palavra, e eu lembro que naquele dia eu aceitei Jesus. Não sabia muito o que estava fazendo ainda, mas hoje é que eu compreendo o que o Senhor fez na minha vida. Hoje é que eu entendo todo o trabalhar de Deus. Mesmo naquela época, ainda sendo uma criança, não compreendia direito, mas hoje eu entendo todas as formas que o Senhor trabalhou na minha vida. E hoje, se você está ouvindo essa palavra, seja aqui na igreja, seja através desse sistema de som, que você possa acreditar também nessa palavra. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Aceite o propósito do Senhor nesta noite. Arrependa-se, aceite Jesus. Aceite esse convite de vir fazer parte desse povo, que é um povo normal, é um povo que vive aqui na terra, é um povo que está aqui, tem seu CPF datado aqui na terra, mas nós cremos em um Deus poderoso, que nos fez cidadãos celestes, em um Deus que perdoou os nossos pecados, que nos encheu do Espírito Santo, que nos desperta a estarmos aqui. Então que você também possa despertar nesta noite. Tome essa atitude, venha para o Senhor, e Ele vai fazer coisas grandes na sua
Se você está escutando essa mensagem, eu quero dizer para você que o Senhor já tem te escolhido desde o ventre da sua mãe. O Senhor já tem te dado os sinais. O Senhor já tem falado contigo. E você tem resistido no seu coração. Mas Deus está falando nesta noite: não continue resistindo. É tempo de aceitar o propósito do Senhor. É tempo de deixar de tentar conduzir sua vida sozinho. Porque o Senhor quer te levar a outros lugares. O Senhor quer fazer coisas grandes na sua vida. E você tem resistido. Mas o Espírito Santo de Deus está batendo na sua porta nesta noite. Abra essa porta e aceite Jesus. Tenha uma atitude de arrependimento. Deus está falando contigo nesta noite. Ele já tem falado desde o ventre da tua mãe. E hoje Ele está te dando mais uma oportunidade de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Esse filho pródigo aqui, ele tomou essa atitude. E o pai o recebeu, e o pai o abraçou, e o pai o justificou. Porque ele veio baseado no arrependimento. Porque ele veio baseado naquilo que ele acreditava. E ele veio nesse propósito de humilhação. E o pai o abraçou, o recebeu dentro do seu reino. E que você possa ser essa pessoa nesta noite. Porque o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu gostaria tão somente de agradecer a oportunidade à amada igreja em nome de Jesus.